Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno, ou Sankey, ou o que vocês preferirem me chamar. Bruno ou Sankey, tanto faz, viu, gente? Apesar de que o povo custa pronunciar Sankey certo, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre Baruch Spinoza e a visão de Deus que ele tem, principalmente essa questão, né? A gente vai usar aqui como referência o livro História da Filosofia, de Jean-François Pradéal, e tem um capítulo lá dedicado ao Spinoza. Além desse capítulo, eu vou usar aqui alguns conhecimentos meus próprios, né, do que eu conheço do Spinoza, para estar passando para vocês algumas das ideias dele. É, o vídeo anterior foi sobre Burrus Frederic Skinner, a parte do mito da liberdade. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, em ordem alfabética, então, hoje é a vez do Baruch Spinoza. Já deixem aí o seu like, comentário, ativem as notificações e subscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Spinoza, ele viveu de 1632 a 1677. Qual que é a visão que Spinoza tem de Deus? Para Spinoza, Deus é a natureza. Ou seja, a natureza é uma substância única e essa substância única é Deus. E todas as coisas, eu, os livros, a cadeira, nós somos só modos de subsistência dessa substância única. Então nós somos modos de existência de uma única substância que é Deus. Todas as coisas que existem, elas têm um movimento, uma força que as move para a autopreservação. É, Spinoza vai chamar essa força de conatos. Esse esforço de autopreservação, no ser humano, ele ganha a forma de desejo, que é o cupiditas, que se manifesta na vida afetiva do ser humano. A vida afetiva do ser humano, ela é dominada por dois tipos de afetos principais, que são a tristeza, que ocorre quando há uma passagem de uma perfeição maior para uma perfeição inferior, ou seja, quando há a passagem de uma perfeição, de um estado de perfeição maior para um estado de perfeição inferior, o afeto que se tem é a tristeza. Agora, quando acontece o contrário, quando há a passagem de uma perfeição menor para uma perfeição maior, nós temos a felicidade ou alegria. Então, para buscarmos a felicidade, nós temos que buscar a perfeição. E a busca pela perfeição consiste na busca pelo conhecimento de Deus, que é a base da bem-aventurança, da felicidade. Como nós aprendemos mais de Deus? Como nós podemos progredir no conhecimento de Deus? Através das Escrituras, que é a Bíblia. A Bíblia, no entanto, ela não deve ser lida como se ela fosse um livro inerrante, infalível. Não. A Bíblia precisa ser lida de maneira crítica, né? Tanto é que tem o Tratado Teológico do Spinoza, Tratado Teológico Político, em que ele vai fazer algumas críticas às interpretações tradicionais da Bíblia e algumas tradições, por exemplo, a tradição que fala que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, né? E ele vai mostrar que pelo menos algumas partes do Pentateuco não podem ter sido escritas por Moisés. Ele vai ter os argumentos dele lá. Outro exemplo também de postura crítica diante da Bíblia é que quando a gente lê um texto que conta um milagre na Bíblia, a gente precisa entender que aquele texto não está narrando um milagre de verdade, porque milagres não têm como acontecer. Por que milagres não têm como acontecer? É simples. Se Deus é a natureza, ou seja, se Deus é essa substância única, se um milagre acontecer, o que é o milagre? O milagre é uma coisa que ou cessa uma lei da natureza, ou interrompe uma lei da natureza, ou viola uma lei da natureza. Mas a lei da natureza é o quê? É a lei de Deus. A natureza é Deus. Ou seja, se alguma coisa interromper o curso da natureza, se alguma coisa perturbar ou violar o curso da natureza, essa coisa está indo contra o próprio Deus. Então é absurdo pensar que Deus vai contra si mesmo, que Deus contradiga a sua própria natureza. Deus não pode contradizer a si mesmo e, portanto, milagres são impossíveis. Sendo os milagres impossíveis, como a gente deve entender quando a Bíblia narra milagres? Que aquilo é a percepção particular do observador. Vou dar um exemplo para vocês. Há um texto na Bíblia em que está escrito que Jesus Cristo multiplicou os pães e peixes. A mente
que acredita no sobrenatural, logo raciocina assim, olha, tá aí um texto que mostra que milagres acontecem. Mas se a gente lê o texto de maneira crítica, a gente pode interpretar de outra forma. A gente pode entender que quando Cristo falou assim, vamos repartir os pães e os peixes, as pessoas se sentiram tocadas no seu coração e pegaram o que tinham nos seus cestos e começaram a repartir também. E assim os pães e os peixes se multiplicaram de uma forma natural. Não teve nada sobrenatural. Mas um observador de fora, ele pode ter visto aquilo interpretado como se fosse um milagre, de modo que na interpretação, na opinião do escritor, foi um milagre. Mas na realidade não foi, porque milagres não podem acontecer. Então a gente precisa ler a Bíblia dessa forma, de maneira crítica. Primeiro, entendendo que algumas interpretações tradicionais não se aplicam mais, né, que a gente sabe hoje de maneira crítica que não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, que alguns textos podem ter sido adulterados, mas a gente precisa também, em segundo lugar, ter uma leitura crítica de que quando a gente encontrar um milagre na Bíblia, a gente ter consciência de que milagres não podem acontecer e de que aquele texto provavelmente tem outra explicação e que aquele milagre provavelmente foi acomodado à interpretação do autor. Então, os escritores bíblicos não são inerrantes. Essa é a opinião do Baruch Spinoza. O próximo pensador que eu vou apresentar para vocês será Blaise Pascal, a partir da obra Os Pensamentos, seguindo a ordem alfabética. Deixe aí o seu joinha, a sua inscrição no canal e até o próximo vídeo.